Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre as minhas leituras de abril, que eu já adianto pra vocês que não foi um mês tão produtivo assim, tá? Das minhas 6 leituras eu só gostei de 2 e à medida que eu vou falando dessas leituras aqui, gente, por favor, comentem, tá? Me digam o que foi que vocês leram em abril, me digam se vocês já leram algum dos livros que eu estiver mencionando e o que vocês acharam dessas leituras, principalmente se você não tiver gostado, tá? Porque aí eu não quero me sentir sozinha, então... Se você não tiver gostado de algum livro que eu mencionei, pelo amor de Deus, comenta aqui pra, né, eu não achar que tô solitária aqui no rolê. Mas, enfim, eu vou começar falando sobre os livros que eu gostei, né? Foram poucos, foram só 2, vai ser rapidinho. E se vocês estiverem ouvindo o latido de cachorro, por favor, vocês ignorem, porque já é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, porque tava rolando um som alto aqui. Então, assim, vamos agradecer, né, que não tá tendo som, é só o cachorro no momento. Então, relevem, tá, gente? Mas enfim, começando aqui pelo livro que eu gostei, que foi Árvore Inexplicável, da Carol Chiovato, que eu li o e-book mesmo, tá? Que eu peguei em parceria com a Companhia das Letras pela plataforma do NetGallery, e eu acabei lendo com as meninas lá do time DLX porque era a leitura coletiva que elas estavam organizando. Eu não vou me estender tanto aqui porque já tem resenha desse livro aqui no canal, inclusive... Muito importante, se inscreva para não perder os vídeos, tá bom? Vou deixar o link dessa resenha aqui no box de descrição para vocês conferirem. Mas enfim, aqui nós vamos conhecer a Diana, que ela é uma universitária e desde muito novinha, né, ela presenciava alguns fenômenos estranhos, que era como se ela visse umas névoas coloridas perto de algumas árvores. E ela sempre achou que era a única, né, a presenciar isso. As pessoas que foram conhecendo ela no decorrer da vida sempre falavam que não estavam vendo nada, até que um dia ela percebe que um outro rapaz viu essa mesma névoa. Esse livro começou muito simples pra mim, inclusive no início dele eu confesso que eu não tava assim tão empolgada, tipo, tá legal, mas eu não tava tão entretida ainda. Até porque no início ele pega aquele clichê do não contei para te proteger, e eu não gosto desse clichê, gente. Eu acho que a falta de conhecimento deixa a pessoa em mais perigo ainda. Mas depois que algumas situações ali foram desenrolando, eu fiquei muito empolgada, porque eu amei a forma que a Carol conseguiu misturar elementos de fantasia com a ciência. E os personagens são bem reais, sabe? Você consegue realmente ler e imaginar pessoas tendo aquele tipo de atitude. Até porque, por exemplo, tinha situações em que eu não concordava com o que o personagem estava fazendo ou o que ele achava de uma determinada situação. Eu acho que eu naquele lugar faria algo diferente, mas mesmo assim eu tava empenhada em ler e acreditando naquelas atitudes. O livro também traz representatividade e críticas à corrupção e ao descaso, né, de alguns políticos e algumas empresas com a fauna e a flora brasileira. Então, com certeza, é um livro que eu super indico pra vocês. Vou deixar a resenha aqui no box de descrição e nos cards pra vocês assistirem. E, obviamente, que eu tô com muita vontade de ler outros livros da Carol. Que, inclusive, gente, já saiu o vídeo de Book Haul da Book Friday, né? E, normalmente, eu acabo só mostrando livros físicos, né? Mas eu comprei um dos livros da Carol também, que eu quero muito ler. E também já tenho Porém Bruxa aqui em casa, que é uma outra leitura que eu quero fazer e trazer resenha pra vocês. Aí um outro livro que eu gostei, mas eu também não vou entrar tanto em detalhes aqui, gente, porque eu já tô gravando um vlog de leitura, que no caso é O Priorado da Laranjeira. Esse livro, ele é um calhamaço de volume único lá fora, só que aqui a plataforma 21 dividiu ele em 2. Eu consegui terminar esse primeiro tomo agora, nesse mês de abril, e já comecei a ler o segundo, só que eu ainda não terminei, então ainda não posso liberar o vlog pra vocês, mas vai ter, tá bom? Mas basicamente, pra vocês terem uma ideia, aqui a gente acompanha como se fosse 2 lados. Em um lado, eles acreditam que os dragões são feras, sabe? Que deveriam ser exterminados porque elas são perigosas. E no outro, tem pessoas que acreditam que os dragões podem ser, sim, aliados. E a gente vai ver que esses 2 lados vão ter que se unir a partir do momento que um dragão ancestral desperta. Parece uma premissa bem simples, mas eu acho que a Samantha Shannon ela se destaca muito em questão de criação de universo. Porque realmente o universo é muito bem construído e a maneira que ela descreve as coisas é muito bem feita, porque eu conseguia visualizar perfeitamente. E a parte da aventura, né, esses conflitos aí, do que os reinos acreditam e dos dragões, muito me interessa, tá? Quero muito saber o final da história, mas eu ainda não tenho exatamente uma opinião formada, porque eu concluí isso aqui, tipo assim, beleza, eu concluí o livro, mas eu tô considerando dentro da minha cabeça que é como se eu estivesse na metade da história. Então, não formulei muito bem uma opinião sobre esse livro, né? Porque pra mim eu tô na metade. Agora, uma coisa que tá me incomodando nele é o fato que eu não me apeguei muito a nenhum personagem. Primeiro porque são muitos, eles são interessantes, mas parece que a gente não passa muito tempo com cada um, sabe? Aí também teve um momento que eu comecei a gostar de um, mas aí a autora foi lá e matou. Eu falei, gente...
Difícil assim, né? Mas é isso que tá acontecendo no momento. Quando eu for trazer o vlog pra vocês, aí vocês vão poder ver uma opinião melhor sobre essa leitura. Agora nós vamos começar as reclamações, tá bom? Então, antes que você me odeie pelos livros que eu vou reclamar, por favor, já deixa um like no vídeo, tá bom? Pra gente manter a amizade e manter a inscrição de vocês aqui no canal. Mas, enfim, vou começar a reclamar agora, tá, gente? Começando pelo livro Fantasmas. Aqui nós vamos ter a Vitória e ela é filha de um cara muito poderoso ali numa cidade. É bem aquela vibe cidade de interior que é o coronel que manda. Enfim, ela estava morando na capital e ela decide voltar para a cidade dela, sem aviso prévio nem nada, e chegando lá ela descobre que uma amiga dela está desaparecida. E também tem alguns eventos sobrenaturais que começam a acontecer em torno ali da Vitória. E todos os moradores estão bem estranhos, parece que eles fizeram um pacto ali de silêncio, né, pra Vitória esquecer essa história. Óbvio que ela não vai esquecer e que ela vai ficar investigando a questão do sumiço da amiga dela. É uma premissa bem simples e comum para histórias de mistério, que normalmente não me incomoda, tá? A questão não é essa premissa. Só que normalmente isso gira em torno de quê? Da gente descobrir quem foi o responsável e o motivo. Aqui a gente tem o ponto de vista do responsável. E nisso acabou quebrando metade do mistério pra mim. E consequentemente metade da minha vontade de ler. Então restava eu descobrir a motivação, né, desse vilão. Só que eu tava precisando que esse motivo fosse muito forte, muito impactante, sabe? Ter aquele plot twist pra eu realmente me empolgar com a leitura, e isso acabou não acontecendo. E quando eu terminei de ler, eu também tava com a sensação que daqui a algum tempo, provavelmente, eu vou esquecer essa história, porque a história não é muito marcante e a escrita também não. Não tem nada necessariamente errado com o livro, mas não me marcou. Inclusive, isso é algo que tá me preocupando, gente, e fica até difícil, né, eu dar uma opinião pra vocês sobre livros de suspense, é porque parece que eu já li tanto livro de suspense e já assisti tanto filme dentro desse gênero que é muito difícil eu me surpreender. Eu sinto que às vezes eu não tô me empolgando tanto com esse tipo de história. Tanto que esse livro mesmo eu só recomendaria pra quem tá começando a ler livros de suspense. Aí eu também li os últimos 2 livros da série The Witcher, né, que foi o Senhora do Lago. Antigamente esse aqui era dividido em 2 edições, tá? Mas a minha é o 7º volume, só que vem todinho nessa edição. E O Tempo de Tempestade, que é um 8º livro, mas assim, é como se fosse um livro extra. Pra quem não conhece nada dessa série, basicamente a gente vai estar acompanhando as aventuras de um bruxo. Ele trabalha ali matando monstro e coisas do tipo, e a gente vai estar acompanhando também o relacionamento dele com a feiticeira Yennefer e tentando proteger a princesa Ciri. Aí, nesses volumes aqui, esse aqui é o 7º, eu senti que o autor tava muito assim, prometendo uma conclusão épica pra série. E quando a gente chega aqui, é morno. A gente fica nutrindo uma expectativa pra ser algo grandioso, e é uma coisa que você sente que o autor vai plantando isso nos outros livros, pra chegar aqui e não ter essa conclusão. Então isso acaba sendo um pouquinho frustrante. E a questão do Tempo de Tempestade, assim, ele promete ser uma espécie de episódio filler, né? Então, ele cumpre o seu papel nesse ponto de ser uma história extra, né? Mostrar algumas cenas ali engraçadinhas até, do bruxo tendo que lidar com algumas burocracias, de roubaram as espadas dele, ele tem que se livrar de algumas acusações falsas. Mas é um livro que não faz diferença pra série, sabe? Tipo assim, se eu tivesse parado de ler aqui, isso aqui não ia fazer a mínima falta. Mas aí é aquela coisa, gente, eu vou gravar um vídeo falando sobre toda a série, citando livro por livro, sem spoiler, a minha opinião sobre cada um. Então aproveita, já se inscreve no canal pra você não perder esse vídeo, que aí lá a gente conversa um pouco melhor. Inclusive no blog também tem uma resenha da 1ª temporada da série da Netflix que eu fiz. A série é bem diferente dos livros, tá, gente? Mas assim, também não sei se eu vou continuar assistindo a série, porque vai sair a 3ª temporada agora. E eu quero ver, né? Porque eu tava gostando, eu gosto do ator, só que aí o Henry Cavill vai sair, vão botar um outro cara, e esse outro cara, sinceramente, eu acho que ele não combina com o papel. Eu perdi muito. Eu não sei o que vai ser depois dessa 3ª temporada de The Witcher, tá? Não sei se vou continuar assistindo a série. Mas sobre os livros a gente vai conversar depois sobre eles. E por último, eu li o livro Até os Ossos, que eu recebi em parceria com a editora Suma. Mas, né, eu não curti, tanto que eu nem tô mais com ele aqui, eu já me desfiz do livro. E eu acho que foi até uma boa escolha, tá? Porque eu troquei esse livro pelo Porém Bruxa.
E como eu já gostei do Árvore Inexplicável da Carol Chovato, eu acho que foi uma boa troca aí, né? Vamos aguardar aí pra ler o Porém Bruxa depois. Mas enfim, em Até os Ossos a gente vai ter a Maureen, eu acho que assim pronuncia o nome da personagem, e ela é uma jovem canibal. E quando eu falo canibal, gente, não pensem nessas histórias vibe serial killer, esse tipo de coisa que a gente vê por aí, não. Aqui é como se fosse uma raça. Por exemplo, sabe o vampiro, ele não precisa de sangue humano pra se alimentar? Então, a Maureen, ela é uma comedora. Ela, no caso, precisa de carne humana. É nesse sentido, tá? E por conta, né, dessa condição dela, ela e a mãe dela vivem fugindo, né, pra ninguém descobrir aquela coisa toda. Até que chega o aniversário de 16 anos da Maureen e a mãe dela decide abandonar ela e ir embora. A menina se vê ali sozinha, né, então ela decide buscar o pai dela até pra saber um pouco mais sobre ela mesma e não se sentir tão só. Então dá pra perceber que a autora tinha a intenção de fazer desse livro uma história sobre amadurecimento, até trazer algumas reflexões sobre sexualidade feminina, tentou também colocar ali alguns elementos de terror. O problema é que antes de ter tudo isso, ela precisava fazer com que eu me importasse com a personagem, e isso ela não conseguiu fazer em nenhum momento do livro. O livro já foi vencedor de prêmios e tudo mais, já adaptaram aí também pra filme, aquela coisa toda, mas pra mim, eu achei que esses temas foram trabalhados de uma forma muito rasa. Eu também não conseguia me importar com a personagem, a questão do terror é inexistente, inclusive eu tava com certo receio, porque eu pensei assim, nossa, será que vai ter muito gore? E apesar de eu gostar de histórias de terror, o excesso de gore me incomoda. Nesse aqui, pra ser de canibal, né, nem isso não tem. Então, assim, achei muito fraco também. Questão de terror psicológico, assim, também não achei que teve. E sobre a questão de colocar os comedores, né, dentro dessa história, além do motivo do terror, né, eu senti que tinha uma metáfora ali por trás, mas mesmo eu pegando a essência da metáfora, eu senti que, tipo assim, tá, tudo bem, eu entendi que você queria trabalhar sobre isso aqui, mas você colocar isso como canibais, foi só uma forma de querer chamar atenção, mas não conseguiu o efeito comigo. A autora até tinha boas intenções com esse livro, mas assim, realmente a execução dele pra mim não funcionou. Eu achei que a única coisa boa realmente é porque a linguagem é bem fluida, é bem fácil, os capítulos são pequenos, então dava pra ler bem rápido. Inclusive a edição, gente, tá muito bonita, sabe? A Suma deu uma caprichada. E eu achei, eu não vou ter aqui pra mostrar, né, porque eu já me desfiz do livro, mas eu achei que a diagramação desse livro da Suma tá até um pouco maior do que os outros livros. Ou seja, mais confortável pra ler visualmente. Mas realmente é uma pena porque eu não gostei do livro, eu não consegui me conectar com a personagem nem me importar com ela. Enfim, gente, essas aqui foram as minhas leituras de abril, né? Inclusive, li poucos livros físicos esse mês, né? Eu acabei lendo a maior parte e-book e audiobook. E foi isso, gente. Desculpa não trazer tantas indicações dessa vez, não dei muita sorte nesse mês. Mas a vantagem é que maio e junho estão sendo maravilhosos, tá? Então, aguardem aí os próximos vídeos de leituras do mês. E bem, gente, por favor, não se esqueçam de deixar um like no vídeo, de se inscrever no canal. Comentem, por favor, vamos conversar nos comentários. Eu preciso conversar com alguém sobre esses livros, eu não posso ter sofrido sozinha, tá? Lembrando que aqui no box de descrição tem as minhas redes sociais, os vídeos que eu citei, todas as informações bonitinhas pra vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários, eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!